O que estamos vendo agora é a sentença de Deus contra, primeiro, a classe sacerdotal, depois ao povo, porque os sacerdotes tinham a obrigação de guardar a lei e transmitir a fé às pessoas, mas se nem eles estavam guardando, nem eles davam o exemplo, então como o povo poderia dar também? Então, hoje nós estamos lendo Ezequiel capítulo 13, vamos pedir antes de tudo a direção de Deus. E não poderia deixar de pedir que você depois comente, dê o seu gosto ao vídeo, porque ele nos ajuda a divulgar ainda mais esse trabalho e, claro, compartilhe com alguém, tá bom? Vamos pedir a direção? Senhor Jesus, mais uma vez nós estamos com a Tua palavra e queremos ouvi-lo. Por isso, o Teu Espírito, meu Pai, vem estar entre nós, abrindo o nosso entendimento para aquilo que aqui está escrito. Amém. Versículo 1. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel que profetizam, e dize aos que só profetizam de seu coração: ouvi a palavra do Senhor. Então, eles profetizavam, mas era do coração. Por exemplo, tem pessoas que falam assim: pastor, por que eu faço só escolhas erradas para a minha vida? As consequências é sofrimento mais sofrimento. Porque você escolhe com base no seu coração, não na razão, na inteligência, nos pensamentos. Você não reflete, você talvez seja muito impulsivo ao tomar uma decisão. E ele diz no 3, assim diz o Senhor Deus, ai dos profetas loucos que seguem o seu próprio espírito e que nada viram. Lembra aquelas 10 virgens? 5 eram prudentes porque carregavam o azeite extra, mas as outras 5 eram, como diz aqui, loucos. Porque aquele que despreza as coisas espirituais, ela é como uma louca perante Deus. 4. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas no deserto. Não subsistes as brechas, nem reparastes o muro para a casa de Israel, para estardes firmes na peleja no dia do Senhor. Viram vaidade e adivinhação mentirosa os que dizem: o Senhor diz, quando o Senhor não os enviou, e fazem que se espere o cumprimento da palavra. Porventura, não tiveste visão de vaidade, não falaste adivinhações mentirosas, quando disseste o Senhor diz, sendo que eu tal não falei? Um comentário: seguem o seu próprio espírito. As escrituras evidenciam que uma das características dos servos do passado era a autoridade concedida pelo próprio Deus. Contudo, mesmo tendo posição de liderança entre o povo e desfrutando da influência, eles sempre deixavam evidente que suas declarações não provinham de si mesmo, mas do Senhor. Isto é, eles deixavam claro que somente o Altíssimo era a fonte de suas mensagens e que antes de falarem a Israel, recebiam primeiro a instrução do Eterno. Por isso vemos enfatizado nos textos: veio a minha palavra do Senhor, ou falou o Senhor a, e etc. Ezequiel e Jeremias enfrentaram dura oposição dos falsos profetas, pois estes seguiam o seu próprio entendimento em vez de caminharem segundo o Espírito de Deus. Esses falsos servos anunciavam que a nação estaria segura, mesmo descumprindo as leis divinas, e que não haveria julgamento para ela, apesar de o juízo estar às portas. O Espírito Santo não atua e não se revela de acordo com doutrinas errôneas, mas de acordo com a vontade do Todo-Poderoso anunciada em sua palavra. Portanto, cabe a cada um examinar ensinamentos, canções, literaturas e condutas, a fim de não se deixar iludir por muitos enganadores que têm surgido no meio da igreja do Senhor. Daí hoje a pessoa não ter como ser enganada, porque tem a palavra escrita. Naquele tempo, realmente as pessoas dependiam do sacerdote para ouvir a palavra de Deus. Não havia a palavra escrita, havia as leis dos 10 mandamentos que eles sabiam que tinham que seguir aquelas leis, mas não a palavra escrita como hoje nós temos. Então, não há como a pessoa ser enganada. Por exemplo, eu posso aqui nos vídeos que eu estou fazendo, eu posso expressar minha opinião. E a minha opinião não quer dizer que você tenha que fazer, mas
uma coisa certa, aquilo que está escrito, eu e você temos que seguir e obedecer porque já está escrito, já está determinado. Agora, uma coisa é a minha opinião, que se ela é boa, guarde, pratique. Se não é boa, esqueça, jogue fora. Então, essa é a direção que eu tenho. Esse é o espírito que eu trago comigo, né? O homem, ele pode apresentar a sua opinião. A opinião não quer dizer que é a palavra de Deus, mas a palavra está escrita, é só você meditar nela. No 8. Portanto, assim diz o Senhor Deus, como tendes falado vaidade e visto a mentira, portanto, eis que eu sou contra vós, diz o Senhor Deus, e a minha mão será contra os profetas que veem vaidade e que te adivinham mentiras. Não estarão na congregação do meu povo, nem nos registros da casa de Israel, se escreverão, entrarão na terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor Deus. Portanto, sim, porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz, e quando um edifica uma parede, eis que outro a cobre com argamassa não temperada, dize aos que cobrem com argamassa não temperada que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós, ó pedras grandes de Saraiva, caireis a um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que caindo a parede não vos dirão, onde estão a argamassa com que a cobriste? Portanto, assim diz o Senhor Deus, fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação para consumir. E derrubarei a parede que cobriste com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se cobrirá, assim cairá, e parecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra o que a cobriram com argamassa não temperada, e vos direi, já não há parede, nem existem os que a cobriram. Então, o que Deus está querendo dizer com isso? É contra a parede? Não. Ele está dando o exemplo, né? Assim como os profetas diziam que haveria paz, e dizendo, olha, Deus mandou anunciar que haverá paz, haverá prosperidade. Deus não havia dito aquilo. Deus estava falando através de Jeremias e aqui Ezequiel que haveria dor, sofrimento, se continuassem, se não se arrependessem. Mas eram 2 contra milhares, falando coisas boas. Então a pessoa prefere seguir o quê? A escolha do coração. Você prefere ouvir que você está errado ou que você está certo? Ninguém quer ouvir alguém corrigindo, né? Ninguém quer ser repreendido. Todo mundo quer ser elogiado. Então, assim também o povo. O povo preferiu o que era melhor para eles, né? Ah, não, eu escolho o que o outro profeta falou. O profeta ali falou que vai ter paz. Então, eu vou continuar no que ele está dizendo. Esse aí é mentiroso. Ele está falando que vai dar tudo errado quando nem parece que vai dar errado. É igual Noé. Olha, vai chover, hein? Vai vir uma tempestade. Eu estou construindo uma arca. Quem quiser se salvar, vem comigo. Então, não havia chuva. Todo mundo falava assim, esse homem aí é maluco. Olha só o tempo. Tempo aberto, tá um sol bonito. Não tem nem perspectiva que vai chover. Até o momento que choveu e já era. 16. Os profetas de Israel que profetizam acerca de Jerusalém e vem para ela a visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus, e tu, ó filho do homem, dirige o teu rosto contra as filhas do teu povo, que profetizam de seu coração e profetiza contra elas. E diz, e assim diz o Senhor Deus, ai das que cosem almofadas para todas as asilas, e que fazem véus para as cabeças de pessoas de toda a estatura, para caçarem as almas. Porventura, caçareis as almas do meu povo, e as almas guardareis em vida para vós? E vós me profanaste entre o meu povo por punhados de cevada e por pedaços de pão, para matardes as almas que não haviam de morrer, e para guardardes em vida as almas que não haviam de viver, mentindo assim ao meu povo que escuta a mentira? Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis aí vou eu contra as vossas almofadas, com que vós ali caçais as almas, fazendo-as voar, e as arrancarei de vossos braços, e soltarei as almas, sim, as almas que vós caçais, fazendo-as voar, e rasgarei os vossos véus,
e livrarei o meu povo das vossas mãos, e nunca mais estará em vossas mãos para ser caçado, e sabereis que eu sou o Senhor. Visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu mau caminho, para conservá-lo em vida. Portanto, não vereis mais vaidade, nem mais fareis adivinhações, mas livrarei o meu povo da vossa mão, e saberei que eu sou o Senhor. Estamos a todo instante fazendo escolhas, né? Então havia um remanescente, quer dizer, um pequeno grupo de pessoas que permaneceram na fé. E foram essas pessoas que Deus, então, iria reconstruir a nova Jerusalém, o novo Israel. Agora Ezequiel capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos nos seus corações e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Comentário: ídolos nos seus corações. O ídolo não precisa necessariamente ser uma imagem palpável. Ele também não precisa estar pendurado no pescoço ou encostado em um altar no interior de uma residência, pois a idolatria pode estar oculta no mais íntimo do ser humano. Os anciãos que foram até Ezequiel ilustram bem isso. Embora eles parecessem homens recatados e respeitáveis, traziam em si as superstições pagãs e as admiração pelos cultos idólatras. A pretensa ida ao profeta em busca da vontade de Deus era apenas uma manifestação exterior e superficial de uma fé que não produzia nenhum resultado. O Eterno esquadrinha mentes e corações em busca de sinceridade e total entrega a Ele, mas os anciãos não possuíam esses atributos. Em 1 Samuel 16, versículo 7, diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E finalizando o comentário: aparentar santidade enquanto se mantém uma vida errada é tropeço para si próprio. Eu lembro até que o Senhor Jesus falou que do coração procedem os maus desígnios, a inveja, o adultério, enfim. Por quê? Ninguém está vendo, né? Você, por exemplo, agora, me vendo pelo vídeo, você não sabe o que está no meu coração, né? Você não sabe as intenções que há por trás do que eu faço, das minhas atitudes. Mas Deus sabe, Ele está vendo tudo. Então, assim como esses sacerdotes, né, eles até procuraram o profeta, mas a intenção deles era impura. Por exemplo, o profeta Eli, um dia ele teve Deus no coração dele, né? Priorizava as coisas de Deus, mas houve um momento na vida dele em que isso virou. Ele tirou Deus do primeiro lugar no coração dele, e ele colocou os filhos. Então, quem era o ídolo do profeta Eli? Eram os filhos. Então, por exemplo, quantos ditos homens de Deus colocaram o título à frente de Deus, né? Colocaram, no lugar de Deus, colocaram o seu título de bispo, de pastor ou de obreiro. E eles conservaram isso com tanta força que no dia em que isso foi tirado deles, então eles rejeitaram aquilo, aquela repreensão, aquela disciplina, eles se desviaram da fé e hoje estão vivendo a vida deles à sua maneira. Mas por quê? Não é Deus que está ocupando o primeiro lugar, mas é sim o título deles. No 4, portanto, fala com eles e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem a seus ídolos. Portanto, dize a casa de Israel: assim diz o Senhor Deus, convertei-vos e tornai-vos dos vossos ídolos e desviai os vossos rostos de todas as vossas abominações. O comentário diz: convertei-vos. Ao exortar o povo a se converter,
O Senhor mostra que essa atitude parte da pessoa e não dele. A prova da conversão é uma mudança de rumo, isto é, a pessoa abandona o caminho do pecado e se volta para a vontade do Altíssimo. Essa é uma condição essencial para obter a salvação. Os moradores de Judá amavam o pecado e se aborreciam com os mandamentos de Deus. Por isso, o Senhor dizia que, ao invés de se entregarem ao mal, eles deveriam abandonar suas iniquidades, ou seja, além de se afastarem daquilo que os induzia a errar, deveriam se arrepender de suas transgressões para começar uma nova vida. E por isso que o apóstolo fala para nós fugirmos da aparência do mal. Basta ter a aparência do mal para nós fugirmos daquilo, ficarmos longe. 7. Porque qualquer homem da casa de Israel e dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, eu, o Senhor, lhe responderei por mim mesmo, e porei o meu rosto contra o tal homem, e o assolarei para que sirva de sinal e provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e saberei que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, terei enganado esse profeta, e estenderei a minha mão contra ele, destruí-lo-ei no meio do meu povo Israel, e levarão sobre si o castigo da sua iniquidade. O castigo do profeta será como o castigo de quem o consultar, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus, diz o Senhor Deus. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, se rebelando gravemente, então estenderei a minha mão contra ela, e lhe quebrarei o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e cortarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus. Então, olha que interessante, né? Deus iria, então, efetuar a justiça no lugar, né? Mas se esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, né? 3 homens de Deus. Noé, você sabe a história, era um homem íntegro, reto, temente a Deus. Daniel também, ele estava na Babilônia, mas ele não se contaminou com as coisas da Babilônia. E Jó, né? Que Jó fazia parte também desse grupo, né? E Jó foi íntegro, em toda a sua vida ele não pecou, mesmo com tudo que aconteceu, ele não cometeu nenhum pecado, quer dizer, ele servia a Deus não pelo que ele tinha ou possuía, o que ele tinha dentro dele, mas ele amava a Deus de graça, quer dizer, ele servia a Deus não pelo que ele possuía, mas pelo que Deus era. Então esses 3, eles sairiam daquela cidade, se livrariam pelas suas almas. Quer dizer, assim também, quantas pessoas falam assim, olha, essa amizade, ela está me fazendo mal, ela está me prejudicando, então eu prefiro abrir mão dessa amizade, ou desse namoro, ou dessa situação, ou desse trabalho, porque eu quero guardar a minha alma. Né? Mas há pessoas que preferem sacrificar a vida espiritual delas do que sacrificar o que é material. 15. Se eu fizer passar pela terra as feras selvagens, e elas a desfilharem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras, e estes 3 homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem a filhos nem a filhas livrariam, eles só ficariam livres e a terra seria assolada. Quer dizer, Deus iria protegê-los porque eles honravam a Deus. 17. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor, Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais,
Ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nenhum filho, nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste, contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras. Mas eis que alguns fugitivos restarão nela, que serão levados para fora, assim, filhos e filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o meu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão tudo quanto nela tinha feito, diz o Senhor Deus. O caráter e a determinação desses homens, Noé, Daniel e Jó, são exemplos. Hoje nós temos eles como exemplos e temos o principal de todos os exemplos, ao próprio Senhor Jesus. Sigamos os seus passos. Se você quer seguir Jesus, é simples. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Esse é a receita básica para qualquer cristão, tá bom? Que Deus continue abençoando você.